E aí, pessoal, beleza com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui na aula 5 de análise combinatória. Nesta aula, nós estudaremos as permutações com elementos repetidos. O que a gente vai ver? As permutações quando há elementos repetidos no objeto de estudo. E as situações em que a gente pode utilizar esse método de contagem. Bora lá, então! Na aula 3 dessa série, nós estudamos as permutações simples. E lá nós estudamos quando todos os elementos, ao permutar, eles eram diferentes. Agora, a gente vai ver as permutações quando existem elementos repetidos. Vou iniciar aqui com uma situação simples para a gente analisar e tentar entender o que acontece. Quantos anagramas existem com as letras da palavra Ana? Lembrando, um anagrama é quando você pega as letras de uma palavra, troca elas de posição e forma uma nova palavra. Essa palavra pode ter sentido ou não. Como aqui na palavra Ana aparece o A duas vezes, um eu vou chamar A1 e o outro eu vou chamar de A2. O que acontece é o seguinte, se eu colocar esse A1 aqui no final e o A2 lá no começo, a gente tem isso aqui, ó. Perdão, aqui é 1. O que aconteceu? A gente tem a mesma palavra, tá? Então, não é uma permutação de 3 elementos, o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Eu não tenho 6 anagramas com as letras da palavra Ana. Isso aqui está errado, porque ao trocar esses dois A de posição entre eles, eu formei a mesma palavra, certo? O mesmo ocorre o seguinte, se eu colocar assim, ó, A1, A2 e N. E trocar o A de posição, fazer o A2, A1 e o N. Esses dois anagramas são iguais. Começando com a letra N, tem lá N, A1, A2. N, ó, trocando o A de posição, N, A2, A1 é o mesmo anagrama. Aqui o que aconteceu? A gente liquidou todas as possibilidades. O que aconteceu? Deu 3 anagramas, certo? Qual é o cuidado que a gente tem que tomar aqui? Nesse caso, o mesmo anagrama ele não pode ser contado duas vezes. Não pode ser contado duas vezes. E, nesse caso, é o que acontece aqui. O mesmo anagrama ele foi contado duas vezes, ou seja, contado 2 fatorial vezes. É essa a verdade. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu peguei esse A e troquei de posição, eu fiz uma permutação com eles, certo? Então, troquei o A com A, eu tenho 2 para o primeiro A vezes 1 para o segundo. Então, eu tenho 2. O que é 2 vezes 1? 2 fatorial vezes. Então, A1, A2, A2, A1. O que eu fiz aqui? Eu peguei dois elementos e troquei ele de posição. Na primeira posição, eu tenho duas maneiras. Escolhido um A, sobra 1. 2 vezes 1 dá 2 fatorial. E cada um desses aqui é 2 fatorial vezes que eles estão sendo repetidos aí, certo? Bom, então vamos pensar em como a gente pode resolver essa situação com uma regra de 3, por exemplo. Então, lá, ó, cada anagrama foi contado 2 fatorial vezes, certo? Lá, cada anagrama foi contado
2 fatorial vezes, certo? Então, o princípio está aqui. Então, um anagrama, ele foi contado 2 fatorial vezes. Eu quero saber quantos anagramas eu vou poder fazer com 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque eu tenho 3 letras, certo? Então, é essa a ideia aqui. Eu tenho 3 no total. Multiplicando o cruzado aqui, a gente tem aqui, ó, x vezes 2 fatorial é 2 fatorial vezes x. E 1 vezes 3 fatorial é 3 fatorial. Isso implica que o x ele é o 3 fatorial sobre 2 fatorial. Antes de terminar essa conta, é o seguinte, esse 3 fatorial, vou colocar aqui para você, ó, o 3 fatorial, quem que é? São as permutações totais, certo? Você tem lá 3 letras, certo? Ó, você tem 3 letras. Então, as permutações totais. O que é esse 2 fatorial aqui no denominador? O 2 fatorial são as duas letras repetidas. As duas letras se repetem. Porque essas letras que se repetem, elas geram, nesse caso, 2 fatorial vezes anagramas iguais, certo? São 2 anagramas iguais, quando eu troco o A1 e o A2 de posição. Tá? Então, resolvendo aqui, a gente tem, ó, 3 vezes 2 fatorial. Eu paro no 2 fatorial porque eu vou cancelar com esse do denominador. Então, esse 2 fatorial corta no numerador e denominador. Então, sobra aí 3. Então, são 3 anagramas que a gente pode formar com as letras da palavra Ana. Beleza? Agora, a nossa próxima situação, eu vou aumentar a quantidade de letras aí, a gente vai analisar e depois generalizar essa situação aí para casos gerais. Nesse próximo exemplo, nós temos o seguinte, ó, quantos anagramas existem com as letras da palavra rara? Vamos pensar do mesmo modo que a gente pensou anteriormente. O que a gente tem? Nós temos 2 R's e 2 A's, e um total de 4 letras. Então, ó, total, 4 letras. O R, ele aparece 2 vezes. O A aparece 2 vezes. Vamos pensar numa situação aqui, ó. Então, um primeiro R eu vou chamar de R1, um A de A1, o outro R de R2 e o outro A de A2. O que eu vou fazer? Eu só vou trocar os R's aqui de posição. Ó, R2, A1, R1, A2. A palavra é a mesma. Palavra rara, palavra rara. Eu só troquei o R de posição, acontece a mesma coisa. Esse outro anagrama aqui, ó, R1, A2. Eu só vou trocar o A2 e o A1 de posição. Vai ficar R2, A1. A palavra é a mesma, é a palavra rara, certo? O que a gente pode fazer também? Lá, ó, R2, A2, R1, A1. É a mesma palavra rara. Então, só nesse caso aqui, nós temos 4 anagramas iguais. Portanto, nós temos que tomar um certo cuidado aí. Vamos analisar primeiro com a letra A. O que a gente tem? A gente tem letras A iguais aqui, ó. Vou escrever aqui para você, ó. Como os A's são iguais,
que aconteceu? Nós contamos cada anagrama 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, igual a 2 vezes, certo? Na onde que aparece isso? Por exemplo, aqui, ó, R1 A1, R2 A2 é igual ao R1 A2, R2 A1. Pelo fato de permutar o A1 com o A2, ficou A2, A1, você tem o mesmo anagrama, a mesma palavra aí rara, certo? Então, como eles são iguais, nós contamos cada anagrama 2 fatorial igual 2 vezes 1, duas vezes, certo? Esse cara está sendo contado duas vezes, a gente vai ter que tirar essa contagem daí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar da mesma maneira para a letra R. Então, no caso do R, mesma coisa, como os R's são iguais, o que aconteceu? Houve essa contagem também. Contamos cada anagrama 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, igual a 2 vezes. Como que a gente pode exemplificar isso? Por exemplo, nisso aqui, ó, R1, A1, R2, A2. Trocando R1 e R2 de posição, ó, R2, A1, R1, A2, certo? O fato de mudar os R's aqui de posição gerou um anagrama diferente? Não, é o mesmo anagrama. Então, eu tenho duas vezes ele foi contado duas vezes, tá? O que a gente vai fazer? Aquela regrinha de 3 de novo. Olha lá. Um anagrama, né? Se a gente pensasse num anagrama com as letras diferentes, o que ia acontecer? Ia gerar aqui que 2 fatorial para o A e 2 fatorial para o R, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. A gente tem 4 anagramas iguais. Só nessa possibilidade, é o que acontece aqui. Vou colocar entre parênteses lá, o 2 fatorial é 2, o outro 2 fatorial 2, que dá 4, mas eu vou deixar como fatorial aqui para a gente generalizar essa situação. Eu quero saber quantos anagramas é possível formar quando eu tenho 4 fatorial. Por que 4 fatorial? Porque eu tenho 4 letras, certo? Esse 4 fatorial porque você tem 4 letras, sendo que o A está repetindo duas vezes e o R está repetindo duas vezes. Regrinha de 3 aqui, ó, multiplica cruzado. Ó, x vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial é o 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes x. 1 vezes 4 fatorial é o 4 fatorial. Isso implica o quê? Que o x, ó, dividindo aqui por 2 fatorial vezes 2 fatorial dos dois lados, você tem 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Antes de resolver isso aqui, só para te mostrar o seguinte, esse 4 fatorial, ele vem da onde? Do total de objetos. Um desses 2 fatorial aqui, um deles, eu vou colocar entre parênteses aqui, veio do A. No A aparece duas vezes. E o outro 2 fatorial é do R, porque o R também aparece duas vezes. Certo? Então, resolvendo aqui, então, ó, você tem 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial.
Simplificando um 2 fatorial com 2 fatorial, o que, que sobra? Lá sobra 4 vezes 3 e esse 2 fatorial é 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, 2 vezes 1 dá 2. Então, nós temos 6 anagramas com as letras da palavra rara. E quem são esses anagramas? São os seguintes. Você tem aqui, ó, o rara. Você tem esse aqui, RRAA. Lembrando que o anagrama ele não precisa fazer sentido. Você tem lá AARR. Você tem aqui RAAR. Você tem ARRA. E você tem AR. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São esses os anagramas que podemos formar aí com essas letras, né? Então, não é 4 fatorial porque tem 4 letras. O 4 fatorial daria 24. Isso aqui está errado, não é isso. Certo? Os 6 anagramas são esses aqui, não dá para formar mais. Uma vez que você trocar esse R com esse R de posição, você vai formar o mesmo anagrama e isso vai formar a mesma palavra, ok? Vamos fazer mais exemplos aí, pessoal. Nosso próximo exemplo é o seguinte, ó. Quantos anagramas existem com as letras da palavra cromossomo? Ixi, aí você chega aí, Marcos, como que eu vou fazer isso agora? Ó, tá cheio de letra aí. Bom, vamos generalizar as duas situações que a gente viu anteriormente. Pensamos lá em duas situações um pouquinho mais simples, agora chega uma situação um pouquinho mais complicada. Lá o O aparece 4 vezes, o S aparece aqui 2, o M 2. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos ver lá. Ó. Permutações com elementos repetidos, o caso geral. O número de permutações de n objetos, dos quais alfa são iguais a x, beta são iguais a y, lambda são iguais a z, de modo que o alfa mais beta mais até o lambda dá igual a n. É igual a, olha lá, o P é de permutação, esse n é a quantidade total dos objetos que a gente tem, esse alfa, beta, aqui, ó, reticência até o lambda, são os elementos que aparecem repetidos, tá? Certo? O alfa aqui aparece uma quantidade de vezes, o beta, uma quantidade de vezes. Essa aqui é uma letra grega chamada lambda, uma quantidade de vezes. Certo? E essas repetições, se você somar, tem que dar o total. É o que está acontecendo ali, ó, com a palavra cromossomo. Depois a gente vai ver essa formulinha aqui, ó. O que acontece naquela palavra cromossomo? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, o N é 10. Aí vamos ver aqui, ó. A letra O, ela está aparecendo quantas vezes? Ó? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Quem está repetindo também? O M. O M aparece 2 vezes. Quem mais que está aparecendo aqui repetido? O S. Ó. O S, 2 vezes. Certo? O C, uma vez. O C, uma vez. E o R, uma vez. Se você somar tudo isso aqui, tem que dar 10. Olha lá, ó, 4 mais 2, ó, 4 mais 2 mais 1, mais 1. Esses dois últimos aqui, ó. 4 mais 2 dá 6, mais 2, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. Deu. Quem que são esses caras aqui? São o alfa, o beta, até o lambda, né? Quem está repetindo? No caso da palavra cromossomo, as letras que estão sendo repetidas, e a soma tem que dar o total, que é 10. Então, lá, é o n fatorial. Quem é esse n aqui? O total de objetos. E esses caras aqui embaixo, ó, alfa fatorial vezes beta fatorial vezes até o lambda fatorial, são os elementos, as repetições, né? Os elementos repetidos, certo? Em fatorial.
Bom, então vamos lá, vamos resolver o nosso problema lá da permutação das letras da palavra cromossomo. Quantos anagramas? Então, a gente tem uma permutação, olha lá, o total, 10, ó, o N. Aí, aqui em cima, quem repete lá o primeiro, o O aparece quantas vezes? 4. O M, 2. O S, 2. O C, 1. O R, 1. Certo? Então, aqui em cima, entre parênteses, aparecem as repetições, né? Quem está sendo repetido e quantas vezes está aparecendo. Então, vamos pensar aqui, ó. Lá, o n fatorial, 10 fatorial, e vem lá o 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial. Lembra lá nos dois exemplos anteriores que aqui no denominador a gente ficava com o fatorial multiplicado pelo fatorial daquelas letras que estavam repetindo? Aqui é a mesma coisa, certo? Então, vou abrir aqui o 10 fatorial, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre, olha lá, o 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 vezes 1. Aqui o 2 fatorial você pode deixar até 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então, vou tirar o fatorial dele aqui, ó. Esse 4 fatorial com 4 fatorial cancela, certo? Então, vou fazer uma série de simplificações aí onde é possível. Por exemplo, esse 6 aqui, ele pode ser simplificado com 2, então fica 3, porque 6 dividido por 2 dá 3. Esse 8 com esse 2 aqui, 8 dividido por 2 dá 4. Isso aqui é igual, então sobra lá, ó, 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7 vezes 3 vezes 5. E aqui embaixo vai ficar dividido por 1 vezes 1, que dá 1, e você não precisa nem colocar, né? Porque dividir por 1 não vai alterar esse resultado. O que nos resta fazer agora é fazer aquela multiplicação lá no denominador. Então, lá, ó, 10 vezes 9 dá 90, certo? Vezes 4 dá 360. 360 vezes 7 dá 2.520. Vezes 3 dá 7.560. Vezes 5 dá 37.800 anagramas. Beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui. Não é porque a palavra cromossomo tem 10 letras que a solução é o 10 fatorial, tá? Isso aqui está errado, porque tem letras lá iguais e isso vai gerar anagramas iguais. Se eu trocar esse S com esse S, só ele de posição, vai gerar a mesma palavra cromossomo ali no caso, né? Então, isso vai acontecer com todas as letras que estão sendo repetidas aí, tá? Então, para qualquer tipo de permutação que aparece elementos iguais, no caso aqui dos anagramas, são situações que aparecem bastante. Então, lá, a permutação é o n, é o total. Esse alfa, beta, até o lambda são aqueles elementos que se repetem dentre os n objetos que tem na situação envolvida, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aí que não envolve os anagramas, que a gente consegue resolver aí com as permutações de elementos repetidos. E o nosso último exemplo é o seguinte, olha lá, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais, que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme na figura abaixo. O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B passando por C é. Aqui é uma situação que a gente tem que tomar bastante cuidado também. Por quê? Porque é o seguinte, você não pode sair daqui do ponto A,
depois ir aqui para esse pontinho, vir aqui, descer, depois vir para a direita, subir, voltar, voltar, subir de novo e ir para a direita. Esse não é o menor caminho possível, né? Esse caminho ele é longo. A ideia é a seguinte, por exemplo, um caminho rápido é eu sair aqui do ponto A, vir aqui para a direita e subir até o ponto C, tá? Isso é um caminho rápido, né? Por exemplo, outro caminho é eu sair aqui do ponto A, subir e chegar aqui, virar para a direita e chegar no ponto C. Esse é o caminho mais rápido, né? Então, os menores caminhos aqui são os seguintes, quando eu só ando para a direita e subo, certo? Andar para a direita e subir, ou seja, ir para leste e ir para norte, né? Voltar aqui para oeste, vir para a esquerda e para sul, isso aqui só vai aumentar, né? O caminho vai ser maior ainda. Então, nossa primeira ideia é a seguinte, ó. Os menores caminhos. Vou colocar aqui. Ir para leste e norte. Então, fazendo esse caminho, indo para leste, para a direita, indo para norte, cima. É onde eu vou encontrar os meus menores caminhos. Ele quer saber quantos possíveis tem. Vou pensar em um aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos supor que cada quadradinho aqui, ó, cada espaço dele vale uma unidade, certo? Ó? Então, aqui, ó, uma vez para leste, duas vezes, três vezes. Então, um caminho é fazer isso aqui, ó. Leste, leste, leste. Cheguei aqui, subo uma, duas, três. Então, lá, norte, norte, norte. Aqui, só saindo do ponto A para o B, tá? Então, vou deixar claro aqui para você que é saindo aqui, ó, do ponto A para o C, perdão. Então, primeiro pensando aqui, ó, do ponto A a B, certo? Então, isso aqui é um caminho possível. Tem outro? Tem. Ou poderia fazer o seguinte, sai aqui, ó, norte, 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 leste, leste, leste. Norte, 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 leste, leste, leste. Esse é um outro caminho possível. Tem vários aí, tá? Bom, então vamos parar aqui, ó. O que acontece? Ó, esse leste, leste, leste são letras iguais. N, N, N são letras iguais. Se eu trocar esse L com esse L de posição, é o mesmo caminho, certo? É o mesmo ir para o leste, é a mesma coisa, tá? Aí que envolve as permutações com os elementos repetidos, que dá para resolver essa situação. Então, vou apagar esse aqui feito do A para o C. Agora, eu vou pensar, né, no caso do ponto C para o ponto B. Vamos pensar em algo semelhante. Então, vamos lá, ó, do ponto C a B. Então, uma possibilidade é o seguinte aqui, ó, leste, 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 norte, norte. Leste, 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 norte, norte. Ou um outro, né? Seria o quê? Norte, leste, norte, leste, leste, leste. Eu vou fazer isso. Olha lá, ó, norte, leste, norte, leste, leste, leste. Seria uma possibilidade, né? Tem outras. Pensei em duas. Bom, isso aqui também é uma permutação com elementos repetidos. Se eu trocar esse L com esse L de posição, ou esse N com esse N de posição, eu tenho a mesma sequência, tá? Então, vamos resolver isso aí com o conceito de permutações com os elementos repetidos. Vamos lá, então.
No caso aqui, ó, você tem do ponto a B e você tem do ponto, que é do ponto A até o C, né? Ponto A até o C e do ponto C a B. Do ponto A até o C, ó, uma sequência, tá? Vou colocar uma sequência e a gente vai calcular todas. Seria aquela lá, ó, leste, 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 norte, norte, norte. Foi o que a gente pensou aqui, ó. Bom, quantas sequências dessa eu posso formar? Então, eu tenho 6 caminhos. Então, a permutação do total de 6, olha lá, o L aparece quantas vezes? 3. E o N aparece quantas vezes? 3. Beleza? Vamos analisar aqui a situação do ponto C a B. Olha lá, uma sequência lá que eu coloquei lá, leste, 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 norte, norte. O que a gente tem? A gente tem 6 elementos. Então, a permutação de 6 elementos, olha lá, o L aparece quantas vezes? 4 e o N aparece 2. Como você tem que sair do ponto A até o ponto C e depois do ponto C ao ponto B, nós temos uma multiplicação aqui, certo? Por causa do princípio fundamental da contagem. Então, lá, a gente vai ter a permutação do total de 6, sendo que o L repete 3 vezes, o N 3 vezes, e uma permutação de 6 elementos. No caso aqui, o L aparece 4 vezes e o N 2. Vamos calcular cada permutação aí. Então, nesse caso, vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial, vezes essa permutação aqui, ó, um total de 6, olha lá, o 4 fatorial vezes 2 fatorial. Vou abrir esse 6 fatorial até o 3 fatorial, vai ficar assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Esse aqui vou abrir até o 4 fatorial. Então, vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. O que a gente pode simplificar? O 3 fatorial com 3 fatorial. E lembra lá, o 3 fatorial é 6. Eu posso simplificar esses dois. Que é o 4 fatorial com 4 fatorial, eu posso simplificar também. Aqui sobrou quem? Ó? Sobrou 5 vezes 4. 5 vezes 4. Vezes, aqui sobrou quem? Ó? 6 vezes 5. E o 2 fatorial aqui é 2 vezes 1, que dá 2. Tem lá, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 6 vezes 5, 30, dividido por 2. Então, você tem 20, 30 dividido por 2 dá 15. E 20 vezes 15 dá 300. Certo? Olha lá, o número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B passando por C é. Então, esse número é 300. Então, são 300 caminhos nas condições dadas. Beleza, galera? Então, esse vídeo aí foi a aula 4 de análise combinatória na parte de permutações circulares e as permutações com os elementos repetidos. Espero aí que você tenha gostado do conteúdo, né? Tentei ser mais minucioso possível aí nas explicações. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, dê sugestões, críticas. Nós estamos aqui sempre para poder melhorar e eu poder levar algo bom aí para vocês, para ajudar a galera aí nos estudos. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu ficaria muito feliz. Se você se inscrever no canal, vou ficar mais feliz ainda. Se der um joinha também, ficaria muito grato aí com a sua participação nesse vídeo, nesse canal. Beleza? Galera, um grande abraço para vocês. Desejo tudo de bom sempre. Tchau, tchau, gente. Valeu!